Então vamos lá. João 4, 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cuja filha estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia. Foi ter com ele e lhe rogou que ele descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora sétima, né, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Pode sentar, irmãos. Vamos falar nesta noite sobre a 14ª abordagem de Jesus a um oficial do rei. Um momento assim muito especial. Aquele oficial do rei, eu acho, era uma pessoa muito ocupada, né? Era uma pessoa de muitas atividades, tinha que dar assistência às comunidades, a tudo que o reino requeria dele. Era uma pessoa muito ocupada de muitas tarefas. E nós vamos, então, compartilhar esse encontro que esse homem teve com Jesus e Jesus com ele. E o que aconteceu tão importante com esse encontro, com essa abordagem. Eu quero destacar os versos 49, 50 e 53. No verso 49, que eu retiro a frase do versículo que diz: desce antes que meu filho morra. Então, é uma abordagem de apelação, uma abordagem de pressa, né? Que ali foi feita porque ele estava à flor da pele, o seu filho doente, aquele homem não tinha como se coordenar os seus nervos, e aquele homem estava bastante agitado. Aquele homem morava lá, irmãos, ele morava em Caná da Galileia. Aliás, eu estive lá em Caná da Galileia. E também estive onde Jesus estava, para onde aquele homem e os seus seguidores foram ao encontro de Jesus. Dá mais de 30 quilômetros entre Caná da Galileia e aonde Jesus se encontrava, lá em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum até tinha sinagoga na época, né? E eu até conhecia a sinagoga. Então, naquele encontro que ele teve, ele pedia que Jesus Cristo tivesse pressa, né? Pois é. Primeiro porque ele acreditava que Jesus Cristo ia resolver o problema dele. Então que ele
fosse lá que ele resolvia o problema. Ele tinha fé, ele acreditava que Jesus fazia isso. E não foi atrás de outra coisa, não procurou nada, procurou apenas Jesus Cristo. O verso 49 diz isso, a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Depois, o verso de número 50, a frase: o homem creu na palavra de Jesus, né? O homem, ao receber aquela palavra imediata, respondendo para ele a pergunta que ele fez, Jesus Cristo disse: teu filho vive. Aí desarmou aquele homem. Aquele homem, então, não quis saber mais de outra coisa, né? E aí, foi um momento muito especial. Ele não duvidou da palavra de Jesus em nenhum momento, né? E nem procurou mais, nem tirar dúvida, nem dizer, mas como é que vai ser que vive? Por quê? Como é que o senhor sabe que ele vive? Né? Nada disso, amado, aconteceu ali. Ele simplesmente acreditou e imediatamente foi ao encontro do seu filho, retornou imediatamente para onde seu filho estava. E aí, né, ele voltou rapidamente. Eu vou conversar um pouco mais sobre esse texto, sobre esse verso de número 50 mais na frente. O verso de número 53, eu destaco a frase: creu ele e toda a sua casa. Duas vezes não creu. Ele creu quando teve encontro de Jesus e agora creu quando viu o menino curado. Alguns teólogos, quando discutem isso aí, dizem: como é que pode? O cara creu lá uma hora, creu outra, não sei o quê. Não, irmão. Ali era com a família, ele manifestou a sua crença. Irmãos, o resultado do sinal, porque em João a palavra não aparece milagre, aparece sinais e prodígios. Então, a operação daqueles sinais e prodígios, né, foi feito por Jesus, né, e o melhor possível, ele trouxe o alívio. Aquele filho estava com uma doença terminal, que não tinha jeito. Aquele filho estava desenganado. Aquele filho não tinha mais saída. E aquele pai que amava o seu filho, a sua família, deixou seus afazeres, todas as coisas, disse ao rei que ia procurar cuidar do seu filho amado, né? E a gente vai ver que nesse verso 53, toda a família se converte por causa desse sinal. Eu vou ver um pouco mais na frente o verso 53. E vou encerrar com uma historinha de fé, né, pastor Tiago? Muito bem, então o primeiro ponto aqui da nossa mensagem é o verso 49, a frase: desce antes que meu filho morra, né? Irmãos, aquele oficial do rei não tinha tempo a perder. Ele estava alucinado, né? Ele estava diante de quem tinha as prerrogativas de curar, de resolver o problema do seu filho. Problema não, o problemão do seu filho, que estava desenganado, né? Um paciente nessa fase, irmão final, sem dúvida alguma, irmão, naquela época, era algo muito forte, muito forte. É admirável o cuidado daquele homem, irmãos, com a sua família. Um pai que reconhecia que precisava agir e que não esperou por nada, mas ele queria salvar o seu filho da morte. E ele então tomou conhecimento de quem? Ele estava a 30 e poucos quilômetros lá em Caná da Galileia, onde eu preguei lá, eu nunca me esqueço, né? Preguei na igreja de São Natanael. Natanael era lá de Caná da Galileia. Jesus viu ele ali debaixo da figueira e disse: eis um varão sem dolo, né? E eu tive um privilégio, porque foi minha primeira mensagem que eu preguei na minha história foi sobre Natanael, lá de Caná da Galileia. Então, meus irmãos, então aquele homem foi informado que lá em Caná da Galileia que ele estava vindo para lá, e ele nem esperou que ele chegasse lá, porque era uma urgência. Ele foi lá para Cafarnaum, mais de 30 quilômetros, que demorava de burro, de cavalo, sei lá de quê, demorava de
né? As pessoas carregando outro, naquela época não tinha nem, né, outro tipo de transporte, né? Irmãos, ele foi bem informado sobre a vinda de Jesus para a região, né? E dentro, irmão, do seu coração existia algo que aquele homem podia, então, ter como ir ao encontro de Jesus. Ele tinha convicção, ele confiava, ele tinha uma direção muito grande por Jesus Cristo, né? Então, era algo de convicção que o seu filho seria curado desde que ele se encontrasse com ele. Olha que um outro homem assim, oficial, desse aí, quando chegou lá em Jesus, disse: não precisa nem ir lá perder tempo, não. Eu me indico uma palavra que eu chego lá e o meu servo fica curado. Mas esse aqui queria que Jesus fosse para lá. Queria que Jesus fosse para lá, né? Para curar o seu filho na casa dele. Aí Jesus fez o contrário. Disse: não, você vá, teu filho vive, vá. Aí o homem creu naquela palavra, né? Porque Jesus sabia que era uma urgência, né? Ele, em vez de ressuscitar aquele jovem, ele então fez o quê? Curou lá de Cafarnaum. Vai lá, seu filho vive. Já curou, antes de Jesus ir lá, porque se Jesus fosse para lá, Jesus sabia que o menino ia morrer de um dia para o outro. Então, Jesus disse: teu filho vive. Pronto, curou. Ele não fez como Lázaro, não. Passou 4 dias. Ele foi. Não, ele mandou aquele homem, pai, né? E foi algo fantástico, irmão. Algo fantástico. A urgência era grande, mas aquele homem foi. E logo no meio do caminho, né, aconteceu o que aconteceu, né? Olha, o oficial do rei creu na palavra de Jesus Cristo, que disse: teu filho vive. Aquela palavra foi suficiente para encher o coração daquele homem de fé, de crença em Jesus Cristo, né? E imediatamente ele fez o quê? Voltou para se encontrar com quem? Com seu filho que vivia. Que maravilha, né? Deus seja louvado, né? Foi curado, né? Ele voltou, encontrou seu filho, né? Esperando ali aquele momento muito especial. E quando ele estava a caminho, irmão, voltando, os seus servos disseram para ele, né? Volte, que o menino está bom. O menino está bom. Né? E ele então indagou: mas que hora foi? Que hora foi mais ou menos? Porque ele tinha andado de uma cidade para outra, e aí os meninos disseram: foi a hora 7ª, foi exatamente na hora 7ª em que Jesus disse o quê? Teu filho vive. E ele não esqueceu daquela hora 7ª, né? Em terceiro, amado, e último lugar, o homem creu na palavra de Jesus, né? O homem creu, em segundo lugar, o homem creu na palavra de Jesus, verso de número 50, é o segundo ponto. O oficial do rei acreditou na palavra de Jesus Cristo e voltou correndo para ver seu filho. Que maravilha, irmão! Na oportunidade ele não tinha como se comunicar com a sua família, e a maneira de conferir o sinal, o prodígio, era voltar para casa e constatar, irmãos, o que não precisou nem chegar em casa. Foi que houve? Ficava lá quando viram o menino bom, pulando, né? Alegre, eu vou logo atrás dele, dizer para ele logo que ele está ansioso, né? E aí os seus servos, então, chegaram e disseram: ainda falta bem um expediente para chegar lá. O teu filho está curado, não tem mais febre, ele se levantou, está andando, está pulando, ele está alegre. Cadê papai? Né? Entendeu como é? Coisa maravilhosa. Irmãos, então naquela época Jesus Cristo era o centro da atração, irmãos, né? Em especial para curar as pessoas, né? Irmãos, hoje, lamentavelmente, existem os aproveitadores das operações de sinais e de prodígios, ao invés de pregar o evangelho, que é
é o único meio de levar o homem a crer e ser alcançado através de Jesus Cristo, irmãos, e eles então usarem os sinais, irmãos, para curarem, mas usam pelos seus próprios nomes, eles desafiam, eles querem dizer que cura, que faz isso, que faz aquilo. Aquele homem creu na palavra de Jesus Cristo, que é o Evangelho, nós vamos pregar. Irmãos, sinais e prodígios são os componentes da fé, né? São. E os crentes, irmãos, estão autorizados, habilitados para que isso aconteça. Mas pastores não curam, outros não curam, porque primeiro não tem uma... Vá visitar, né? Eu estou aí sendo desafiado a fazer isso aqui, vou fazer. Estou me preparando, sei que vou encontrar muito desafio, mas nós precisamos fazer, irmão, né? Amado, ali foi um pedido de um sinal de um prodígio de um oficial, de uma pessoa, né? Olha, amado, veja bem, o Senhor Jesus disse, se porventura não vides sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele sabia com quem estava conversando. Ele disse isso para aquele homem. E, na oportunidade, irmão, foi atrelado isso aí ao pedido daquele homem. Em terceiro e último lugar, sim, agora, amados, o verso 53, creu, amado, ele e toda a sua casa, irmão, né? Um oficial do rei era alguém muito importante naquela época, que tinha abandonado muitas coisas e saiu na linha de frente para encontrar com Jesus Cristo, irmão, numa atitude de quem não tem dúvida alguma, né? E abrigava nele a confiança de que Jesus iria responder ao seu clamor, ao seu pedido, né? Amados, no momento que o homem conversava com Jesus Cristo e ouviu o que ele disse, que o seu filho vive, amado, então, imediatamente ele creu em Jesus Cristo, né? Ele, presta atenção, ele creu que o milagre aconteceu sem ver. Ele creu ali, a 30 e tantos quilômetros, naquela cidade de Cafarnaum, ele ali creu em Jesus Cristo, creu no milagre, e eu creio mesmo, e ele creu em Jesus Cristo. Que coisa, amado, importante, meus irmãos, né? Muito importante. Ele abraçou, né, o seu filho, e ele sentiu aquela alegria naquele encontro que começou pelo caminho, a alegria daquele servo com ele, né? Então ele, quando viu seu filho, ele não teve dúvida, né? Esse foi o momento em que ele creu mesmo, a palavra que ele creu, por isso Jesus disse aquilo, né? Disse aquilo diretamente para ele, né? Se porventura não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, Jesus disse, pois teu filho vive. E o camarada viu pela fé, creu naquela hora, Jesus Cristo curou o seu filho. Ele tinha essa convicção, meus irmãos. Então, ele caminhou feliz com seus servos, e muito mais feliz quando chegou que o filho correu, o garoto lá de 14 anos de idade, mais ou menos. Que alegria grande, né? Eu ouço hoje, me comovo com a história de Isabel. Um garoto com depressão, querendo se suicidar, nem está doente terminalmente, mas está doente espiritual e emocionalmente. Vamos lá, não é? Vamos lá, irmão, em nome de Jesus. Para que ali as pessoas creiam, né? Esse foi o momento de quem creu e manifestou a sua fé, né? E deu prova, diferente daqueles 9 leprosos que Jesus curou, eles ali, 10, ele curou todos os 10, e aí os 10 foram mostrar que estavam limpos ao sacerdote, os 9, quando viram, eu estou limpo, tudo, não deu mais nem bola, porque não creram em Jesus Cristo, não acreditaram em Jesus Cristo, né?
eles não deram prova de crer. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: ele tinha absoluta certeza na ação de Jesus. E ele procurou Jesus ali no momento decisivo. Importantíssimo, irmão, né? Quando a medicina daquela época não resolveu, desenganou, não tinha jeito, vai morrer em casa. E aí chegou a cura ali. Jesus, amados, ele chamava a atenção por onde passava, ele levava as pessoas a ouvir a sua palavra, e ele também pregava, mas também fazia sinais e prodígios, curava as pessoas, fazia milagres. Esse é o Jesus que nós temos e que precisamos usar na vida da gente, irmão, para que ele nos dê graça sobre isso. O oficial do rei, pela posição que ele tinha, amados, ele poderia então ter pedido a alguém para ir lá onde Jesus estava. Meu servo, vem cá, vocês três, vocês quatro, vão lá, diz a Jesus que é o oficial do rei e que cure meu filho. Mas ele foi atrás. Ele foi ao encontro, ele mesmo foi ao encontro, ele ali não só recebeu a cura do seu filho, mas ele recebeu a cura da sua alma. Ele creu em Jesus Cristo e entregou a sua vida. E ele teve fé. E a historinha que eu vou contar é de fé. 2 homens iam no trem, como eu já fui daqui para Alexandria. E aí eu fazia isso também, gostava de ir para lá. E aquele um falando sobre fé, e um outro estava ao lado, disse, um sem fé, disse: eu não creio nisso aí que você está dizendo, não, meu irmão. Quando Jesus Cristo chega lá no céu, o bilhete, a credencial do homem não é a fé. Jesus vai olhar para ele, o caráter dele. E nesse momento chegou o cobrador, pegando os bilhetes, né? De um por um, pegou dos dois, quando ele deu as costas, aí o pastor disse: você viu aí? Você viu aí a credencial do bilhete? O cobrador não foi lá para você, não. Que você era um homem decente, não. Ele não foi lá. Ele estava com a credencial, ele estava com o direito de ir no trem. Então, quem não tiver fé, não tem o direito para ir para o céu. Amém, irmão?